Fala galera, aqui é o tutorial e bom, esse é o início da aula 3 e bom, eu quero mostrar para vocês algo, não sei se vocês lembram, bom, quem assistiu a aula 2 vai lembrar. Deixa eu abrir aqui o Achievement Sets e o Achievement Editor, que, bom, para quem assistiu a aula 2, sabe que aqui é o Achievement Set, onde ficam as conquistas do jogo. E aqui o core, as conquistas que estão no site para todo mundo jogar. E local, as conquistas que ficam no nosso computador, né? Que nós podemos fazer aqui de teste, ou quando estamos criando as conquistas para um jogo, nós criamos elas primeiro no local, para depois upar elas para o core, né? Que é onde ficam as conquistas no site inteiro para o pessoal jogar. Bom, mas eu quero retomar essa aula aqui a partir dessa conquista aqui. Bom, qualquer uma das duas, né? Vamos pegar essa aqui. De pegar 10 bananas na segunda fase. Então essa conquista aqui, vou colocar aqui já de lado o Achievement Sets, que a gente já sabe que é essa conquista que a gente vai mexer. E eu quero mostrar para vocês que, na verdade mesmo, ela não está pronta ainda. Eu vou mostrar um problema que acontece com ela. Então vamos lá. Bom, para quem não lembra, rapidamente, essa conquista tem duas condições. A primeira é que o endereço de bananas esteja maior ou igual a 10. E o segundo é que nós estejamos na segunda fase do jogo. Então, vou carregar aqui o jogo. Vou começar a jogar. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. Vou acelerar aqui um pouco. Então, digamos que o jogador, essa conquista realmente exista, né? E o jogador jogou aqui a primeira fase e tal. Enfim. E que ele tenha... Bom, que ele tenha 10 bananas, ou até mais, vou pegar mais aqui e tal, 23. E aí olha só, bom, essa conquista, a descrição dela tá da seguinte forma: pegue 10 bananas na segunda fase, né? Então aqui jogamos um pouco do jogo, pegamos algumas bananas, jogamos a primeira fase e tal. E aí, vamos supor que eu terminei a fase, eu aqui, para acelerar, vou dar um Start Select e tal. E nós vamos... peraí que eu acho que eu não ativei a conquista. Ela está aqui, já estava selecionada, só deixa eu ativar ela. Então sim, beleza, então agora ela está ativa, né? E então fizemos esse negócio aqui, jogamos a primeira fase, pegamos algumas bananas. E agora vamos entrar na segunda fase. Opa! Algo inesperado aconteceu. A conquista ativou no momento que nós entramos na segunda fase, né? E bom, obviamente esse não era o nosso objetivo. Nosso objetivo era que a conquista ativasse quando coletássemos 10 bananas na segunda fase. Então, bom, por que isso aconteceu? Vamos voltar aqui pro código, olhar aqui certinho. Bom, como eu falei, a primeira condição é que o endereço de bananas esteja valendo 10 ou mais, né? Que o valor do endereço de bananas seja maior ou igual a 10. Nesse momento, ele está, se eu não me engano, é 23, que em hexadecimal é representado com 17, né? E a fase está como a segunda fase, que tem um ID de C, valor 0C. Então, algo que faltou eu explicar ontem, talvez tenha ficado já implícito para algumas pessoas. Ontem, quero dizer, na segunda aula, né? Não sei
quando tu vai estar assistindo isso aqui, se tu assistiu de um dia para o outro, mas enfim, eu gravei de um dia para o outro. Então, não sei se ficou claro, talvez para algumas pessoas tenha ficado implícito na segunda aula, que, bom, uma conquista ela só ativa se todas as condições dela forem verdade ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, isso aconteceu. A primeira condição pedia que o número de bananas fosse maior ou igual a 10. Ele é 23, então é verdade. E quando entramos na segunda fase, a segunda condição virou verdade também. A fase teve o seu ID mudado para C, que é o ID da segunda fase. E assim a conquista ativou. Então a nossa intenção era fazer o jogador coletar 10 bananas na segunda fase, mas deu problema aqui. Se nós coletamos 10 bananas em outro lugar, fora da segunda fase, e entramos na segunda fase, com mais de 10 bananas, a conquista está ativando. Então, obviamente, isso não era para acontecer, né? Tá, então a partir de agora vamos focar na solução. Como vamos resolver esse problema? Bom, a gente vai resolver esse problema com delta. Mas para explicar o delta, eu quero explicar um pouco sobre frames. Tem que saber sobre frames. Algumas pessoas já vão saber, já têm conhecimento sobre frames, mas outras não. E eu quero fazer aqui bem esmiuçadinho, explicadinho, então vou falar sobre frames. Só deixa eu tomar uma aguinha aqui rapidinho. Pronto, tá. Então, deixa eu explicar um pouco sobre frames, que é o seguinte. Eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar assim, né? Ah, tal jogo ele roda a 60 FPS, né? Tal jogo roda a 50 FPS, mais ainda. O que isso significa? O que é isso? Bom, FPS significa frames por segundo. Então, por exemplo, no Super Nintendo, jogos americanos e jogos japoneses rodam a 60 FPS, a 60 frames por segundo. E jogos europeus rodam a 50 frames por segundo. E talvez se você já tenha aberto um jogo europeu num emulador, talvez tenha jogado num videogame real, você vai ter reparado que o jogo europeu ele roda um pouco mais devagar. Tá, mas por que isso, né? O que significa frames por segundo? Tá, o que significa frames, então? Frame, se a gente for pegar do inglês, frame significa imagem. Então, uma imagem parada, estática, né? Que obviamente é como uma imagem ela é algo daquele jeito parado, estático, sem se mover, uma foto. Então isso é um frame. Então quando eu digo que um frame roda 60, que um jogo roda 60 frames por segundo, então significa que em um segundo 60 imagens estão sendo passadas uma a outra de forma ultra rápida. E são tantas imagens sendo trocadas de forma tão rápida que dá a sensação pra gente, seres humanos que estamos jogando, que não é um monte de imagem uma atrás da outra, mas dá a sensação de que é um vídeo. Né? O que é um vídeo? Um vídeo nada mais é do que uma sequência de imagens, só que muito rápida, que estão trocando muito rápidas e que acabam passando a sensação pra gente de que, então, na verdade, é em tempo real aquilo, é um vídeo. Mas não, na parte técnica, na parte de dentro ali do videogame, como funciona, na verdade são um monte de imagens uma atrás da outra. E isso é o frame, né? Quando
quando dizemos que um jogo roda 60 frames por segundo, então são 60 imagens, uma atrás da outra, trocando de forma ultra rápida em 1 segundo. Então, quanto maior a quantidade de frames que um jogo roda por segundo, então vamos dizer assim, mais liso ele vai parecer que está rodando, mais fluido vai parecer os movimentos dos personagens. Então, bom, por exemplo, né? Como eu falei, o Super Nintendo roda 60 frames por segundo. Só que jogos americanos e europeus. Jogos americanos e japoneses. Os europeus rodam a 50 frames por segundo. Já é um pouco mais devagar. E se tu abrir um jogo europeu, tu vai sentir que tá rodando um pouco mais devagar. E, bom, então aqui pra gente, por que é importante saber isso? Uma coisa que a gente pode fazer é passar o jogo frame a frame. Nós podemos pausar o jogo e ficar passando frame a frame, ou seja, imagem por imagem. Então eu vou fazer isso, ó. Nesse momento vou apertar a tecla aqui que pausei o jogo, tá? Então eu vou começar a segurar agora o meu botão diagonal para a direita. E agora eu vou começar a passar o jogo frame a frame. Então lembra, em um segundo o jogo tem 60 frames. Então eu vou passar só um frame. Então, ó, passei um frame. Viu ali que a chuva mudou um pouquinho? Vou passar outro frame. Ó, o Donkey Kong mudou o movimento, a posição do corpo dele. Vou passar outro frame. Agora o Didi mexeu um pouquinho, acho que a chuva também. Ou seja, eu estou segurando o botão para a direita durante todo esse tempo e ainda nem mexeu o boneco na tela. Vamos lá, mudar outro frame. Ó, o Donkey Kong mudou um pouquinho para frente, um pixel para frente. Vou mudar, outro frame, mais um pouquinho. Ou seja, ele está começando a caminhar para a direita. E agora eu vou apertando, ó. Mudou mais um pouquinho, mudou mais um pouquinho, mais um pouquinho. A chuva, a cada frame ela muda. E assim vai, ó. Tô mudando os frames. Tá vendo? Então, tô segurando para a direita, ele tá se mexendo. E a cada frame eu tô passando, ó. Aqui deu um relâmpago, mudou um pouco as cores da tela, voltou ao normal. Ó, então tudo isso eu tô jogando o jogo frame por frame. Então é importante saber isso. Isso vai ser muito útil quando vocês estiverem fazendo conquistas. Com certeza, em algum momento vocês vão usar essa parte de rodar o jogo frame por frame. Como sair desse modo, voltar ao normal? Tu vem aqui na parte do emulador. Deixa eu achar. É aqui, Customize Hotkeys. Exato. Então tu escolhe a tecla que tu quer para rodar o jogo frame por frame, é essa aqui, Frame Advance. E aí tu escolhe a que tu quiser. E para voltar ao normal, tu vai usar a tecla que tu associou aqui ao pause. No meu caso está o Ctrl, então eu vou apertar o Ctrl aqui. Ó, voltei a rodar o jogo a rodar ao normal. Então é isso. Vocês viram que na prática o jogo está rodando imagem por imagem. Por isso que é isso que significa um jogo rodar 60 frames por segundo, né? E agora deixa eu falar um negócio sobre aqui a memória do jogo, né? Então ela está aqui, eu já apresentei a memória do jogo para vocês na aula 2, na aula anterior. E eu quero dizer o seguinte para vocês, né? A cada frame... Então vamos lá, a cada frame o emulador sabe todos os valores de todos os endereços de memória. Vocês estão vendo aqui, ó, estou apontando com a minha seta do mouse que diversos endereços ficam o mesmo valor, mas alguns ficam mudando a todo frame, ou quase todo frame. Só que o emulador ele sabe todos os frames do jogo, todos os valores de todos os endereços de memória. Tá? Ele tem esse controle absoluto. Então, é importante saber isso. Aí, bom, então eu acredito que agora que isso está explicado,
eu posso explicar para vocês o que é o delta que a gente vai usar na solução daquele problema deixa eu aqui mostrar para vocês, né? O problema dessa conquista aqui, que a gente queria pegar 10 bananas na segunda fase, e só que estava dando errado, né? Então é porque a gente tem que usar o delta. Para eu explicar para vocês o que é o delta, eu queria explicar o que são frames, né? Então, ok. Considero que está explicado agora. Então, eu quero explicar para vocês o que é o delta agora. Tá. Então, até agora, a gente tá vendo aqui que nós estamos usando o tipo main, né? Esse mem é de memória, que significa o valor do frame atual. É isso que significa esse mem, tá? Então, o valor do frame atual do endereço 529 tem que ser maior ou igual a A. E o valor do frame atual do endereço 563 tem que ser igual a C. Quando essas duas coisas forem verdades, essa conquista vai ativar. Tá? Mas então, uma solução que a gente pode propor para essa conquista é o seguinte, né? Eu não quero que a conquista apenas cheque se eu tenho 10 bananas ou mais e se eu estou na fase 2. Não. Eu quero que a conquista cheque se eu estou coletando minha 10ª banana na fase 2. Aí sim. É uma solução muito melhor do que essa aqui que nós fizemos de forma bem simples, bem básica, que foi usada na aula 2, né? Claro, tudo bem, realmente eu quis fazer de forma bem simples para mostrar passo a passo como vamos melhorando o nosso código e tratando os erros e as exceções. Então, tá. Então, explicado o main, eu vou explicar o que é o delta. O tipo delta, que podemos selecionar aqui, clicando aqui, ó, tem o main, tem o delta, e aí tem o prior e o vale, deixamos esses para outras oportunidades. Ó, mas o tipo delta, ele significa o seguinte, ele não significa o valor do endereço no frame atual. Ele significa o valor do endereço no frame imediatamente anterior ao atual. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Como eu disse, eu não quero checar se as bananas é maior ou igual a 10 e se a fase é igual a 2. Né? Por quê? Porque se eu tiver 10 bananas ou mais e entrar na fase 2, conquista vai ativar quando não era para ativar. Então, eu quero chegar se eu vou pegar a 10ª banana enquanto eu estou na fase 2. Bom, o que é pegar a 10ª banana? Uma forma de traduzir isso em código é o seguinte. É se o endereço de bananas... Desculpa, se o valor... se o valor do endereço de bananas do frame atual é 10 ou mais, no caso lá do caixa e tal, que eu expliquei na aula 2 e tal. Bom, se o... Isso, bom, o que é essa questão, né? Se o valor do frame atual... Desculpa, se o valor do endereço de bananas do frame atual é igual a 10, e se o valor do endereço de bananas do frame anterior, do frame passado, é igual a 9. Certo? Então, se o endereço de bananas do frame atual é 10 e o endereço de bananas do frame anterior é 9, então isso significa que o endereço de bananas acabou de mudar de 9 para 10.
E não tem como... Bom, e quando isso pode acontecer? Só quando a gente está dentro de uma fase. Só quando a gente coletou uma banana dentro de uma fase. Certo? Então, se eu implementar isso, quando eu entrar numa fase, a conquista não vai ativar mais. Então, eu vou mostrar para vocês como ficaria aqui no código. Então, eu vou copiar essa condição da quantidade de bananas ser maior ou igual a 10. Então, eu vou copiar, clico aqui no copy e dou um paste. Colo, está aqui. Para ficar mais organizado, eu vou colocar abaixo aqui da condição de bananas, ficar as duas aqui, e eu vou mudar aqui o tipo desse aqui para o delta. E aí eu não quero que seja maior ou igual, eu quero que seja igual. Em vez de 10, eu mudo para 9. Tá. Aliás, deixa eu fazer uma pequena tangente aqui, um pequeno adendo, que eu acho que eu não expliquei para vocês ainda o que significa esse 0x, né? Bom, esse 0x, ele só serve para indicar que o número a seguir é o número hexadecimal. Só isso, tá? Então, quando tem esse 0x na frente, ele só está dizendo o seguinte, ó, o número que tem depois desse 0x é um número que está no sistema hexadecimal. Então, é isso. Aqui é 9 hexadecimal, que por coincidência também é 9 em decimal. Mas aqui nesse caso, ó, 0A em hexadecimal é o 10 em decimal, né? É que tem... Enfim, e aqui tem aqui também, né, o 0x, é para indicar que isso aqui é um número hexadecimal. Beleza. E, bom, aqui também, os endereços de memória, eles estão no sistema hexadecimal, por isso esse 0x no começo aqui. Tá? Só deixar isso explicado. Mas a questão aqui do código, então tá pronto, é isso. Então nós queremos que o endereço de bananas do frame atual, por causa do mem, seja maior ou igual a 10, e que o endereço de bananas do frame anterior ao frame atual seja 9. Então, quando que essas duas coisas aqui são verdade? Quando que a primeira e a segunda condição vão ser verdades ao mesmo tempo? Somente no frame que o endereço de bananas mudar de 9 para 10. Tá? Só nesse frame as condições 1 e 2 vão ser verdades ao mesmo tempo. Deixa eu mostrar para vocês aqui um bloco de notas que eu fiz para explicar isso. Tá? Aliás, só para fazer uma pequena correção ali, que eu expliquei para vocês, né? Que o emulador, a memória, ele guarda os valores de todos os endereços em todos os frames, e ele guarda também os frames os valores do frame anterior. Ele guarda essa informação também. Então, que é o delta. Então vamos lá. Aqui o endereço 529 é o endereço das bananas, tá? Cadê? 529. Tá? Que aqui está como 17 em hexadecimal, que significa 23 bananas em decimal. Então, vamos lá. Aqui é endereço 529. Então eu quero mostrar para vocês o que acontece na memória quando nós coletamos, estamos com 9 bananas e coletamos nossa 10ª banana. Então vamos lá. Estamos aqui no primeiro frame com 9 bananas. Então, o endereço de bananas, o mem dele, que é o valor do frame atual, vai ser 9. E do frame anterior era 9 também, porque a gente estava com 9, não pegamos nenhuma. A gente estava então com o valor do frame atual 9 e do anterior 9.
Porque a gente estava ali só andando à toa com 9 bananas. Passou mais um frame. Continuamos igual. Com 9 bananas. O endereço com 9 bananas e o emulador sabendo o seguinte. Que nesse segundo frame, o valor do frame anterior era 9. Então esse valor aqui é o mesmo que esse aqui. Então por quê? Porque o delta do segundo frame é o valor atual do primeiro frame, entende? Ok. Então passou mais um frame. Nesse terceiro frame é o frame que coletamos nossa 10ª banana. Tá? A gente tinha 9 e coletamos nossa 10ª banana. Ó, eu botei aqui entre parênteses que nesse frame o endereço mudou porque coletamos nossa 10ª banana. Então o que acontece? Nesse terceiro frame, o endereço de bananas, que é esse aqui, né? Ele vai mudar para A, que em hexadecimal 10 é A. Mas o emulador ele ainda sabe que no frame anterior ele guarda essa informação. Nós estamos no terceiro frame, o endereço de bananas agora vale A, mas o emulador guarda a informação de que no frame anterior ao terceiro, o endereço de bananas valia 9, que era o valor atual dele no segundo frame. Tá? Então, no nosso código, né? Ó, vou colocar aqui, vou colocar o bloco de notas. No nosso código, se estamos aqui no terceiro frame, quando coletamos, então agora vai ser verdade. Ó. Nós tínhamos 9 bananas e coletamos 10. Estamos no terceiro frame. Então, o endereço de bananas do frame atual vale 10 ou mais? Sim, vale. Está aqui, terceiro frame. O valor atual é 10. Então, a primeira condição é verdadeira. O valor do endereço de bananas do frame anterior é 9? Sim, é 9. Aqui, o delta é 9. O delta significa que no frame anterior o endereço de bananas valia 9. Então, a primeira e a segunda condições são verdadeiras. Ambas são verdadeiras nesse terceiro frame. E aí, se estamos na fase indicada aqui, que é a segunda fase do jogo, se a terceira condição também for verdade, então as três condições são verdade e a conquista ativa. Certo? Mas vamos ver. Então a conquista, quando chegamos aqui no terceiro frame, a conquista vai ativar. Né? Uma vez que a conquista ativa, ela para de rodar, porque já ativou, vai no site mandar a informação que é para desbloquear a conquista para ti, ela não precisa continuar rodando, né? Porque tu já ganhou ela, vai continuar rodando para quê? Mas, bom, e vamos ver o que vai acontecer agora no próximo frame. Já que a memória, o jogo vai continuar, a memória vai continuar. Aqui no terceiro frame ganhamos a conquista, mas o jogo continua. O que acontece no quarto frame? Bom, nós já coletamos a 10ª banana e agora passou um frame. O valor do endereço de bananas continua 10. E nesse quarto frame temos a informação de que o valor do endereço de bananas do frame anterior era 10. Que foi esse momento aqui. Do terceiro frame, ele valia 10. E no quarto frame, ele continuou valendo 10. E o valor do frame anterior, ele tem a informação de que era 10. Correto? E assim continua o jogo. Se nós não coletarmos nenhuma banana, agora daqui para frente ele vai continuar. O valor do frame atual é 10 e do anterior é 10, que era esse aqui, ó. Esses dois aqui, né? E assim continua. Se nós não continuarmos jogando sem coletar nenhuma banana, agora ele vai continuar eternamente, ó. Sexto frame. O valor do frame atual é 10, do anterior 10. Tá vendo? Então nunca não vai acontecer mais um frame
em que essas duas coisas sejam verdades. Né? A condição 1 e a condição 2 só é verdade em um único frame, no frame que coletamos a 10ª banana. Por quê? Porque a memória, o endereço de memória do frame atual que acabamos de coletar vai ser 10, e o endereço de memória do frame anterior e o endereço de memória, o endereço de bananas, né, do frame anterior vai ser 9. Então isso só acontece no terceiro frame. Bom, sei que não é a coisa mais simples do mundo, mas eu tentei explicar de forma, né, calma, tentei repetir algumas vezes, tal. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, me perguntem, coloquem dúvidas nos comentários, tal. Tá? Então vamos testar isso aqui que eu fiz, né? Lembra que aqui no começo desse vídeo nós entramos na segunda fase do jogo com 10 bananas ou mais e a conquista ativou. Vamos ver se agora adicionando essa segunda condição, que é para checar o frame anterior, se isso continua acontecendo ou não. Vamos lá então. Deixa eu ver aqui Achievement Sets. Opa, tá aqui no cantinho, fora da tela. Então, vou ativar essa conquista. Agora com essa checagem do delta também. Né? O delta é para checar o frame anterior. Então vamos lá. Deixa eu resetar o jogo. Vou acelerar aqui rapidão. A conquista é na segunda fase, né? Então vou lá para a primeira fase, pegar 10 bananas ou mais. Tenho 3. Aqui 5, aqui 7. Opa. Aqui 10. Pode ser 10. Bom, vou fazer que nem antes. Peguei mais que 10, né? Então aqui já serve. Vamos lá. E agora, vou entrar na segunda fase. Bom, entrando na segunda fase... Ó, vou botar aqui nosso código, né? Então vou entrar na segunda fase. A conquista está ativa. Não ativou a conquista, né? Não desbloqueou a conquista, né? Por quê? Vamos lá. A primeira condição é verdade? É verdade. A quantidade de bananas que temos é maior que 10. A terceira condição é verdade? É verdade. Estamos na segunda fase, que tem o ID C, 0C. Mas a segunda condição é verdade? Não, não é verdade. O valor de bananas do frame anterior não é 9. Ele nesse momento é 10. No momento que entramos na fase era 10. Por quê? Porque a gente coletou a banana lá na primeira fase. Só no frame que nós coletamos essa 10ª banana, que ela mudou, que o endereço mudou de 9 para 10, só lá naquele único frame que a condição 1 e 2 foram verdade ao mesmo tempo. A partir disso, já não eram mais. Então, nós aqui, quando entramos na segunda fase do jogo, estamos vivendo esse momento aqui, ó. Esses frames que o atual é A e o anterior também é A. Porque o jogo está continuando rodando, não estamos coletando nenhuma banana, então continua o atual é A. Sempre que passa um frame, atual é A, anterior é A. Atual é A, anterior é A. Atual é A, anterior é A. E aí por isso a conquista não ativou. Então, bom, é isso. Posso mostrar para vocês aqui que vou resetar o jogo. E agora vou coletar vou mostrar nós coletando a 10ª banana na segunda fase. Que é para mostrar que vai funcionar, né? Então estamos aqui. Tenho, acredito que 5 bananas, não olhei. Ah, peraí. Opa. Vamos lá. É que tá bloqueando a tela aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Não, bom. Deixa aqui mesmo, acho que dá para eu me virar. Ali tem 7 bananas.
Só ficar de olho aqui na tela. Se tem algum inimigo, ali tem um barril DK, já ajuda. E aqui nós vamos pegar a nossa 10ª banana. Opa, ativou. Tá vendo? Por quê? Porque aqui nós já estamos com 13 ou 14 bananas ali, não vi. Mas houve um frame em que nós tínhamos 9 bananas e coletamos a 10ª banana. Então houve um frame, que foi o frame exato que coletamos nossa 10ª banana, que o valor atual do endereço de bananas era 10 e o valor anterior a esse frame, o endereço de bananas era 9, que foi somente o frame que coletamos a 10ª banana. Perfeito? Bom, então é isso. Nesse vídeo eu queria explicar o delta, que é um tipo que é bastante usado, porque o delta ele filtra a possibilidade de uma conquista ativar só para o momento em que um endereço muda de um valor para o outro, entende? Então isso faz com que a chance de ocorrer bugs na tua conquista diminua drasticamente, porque tu está reduzindo para um único frame, onde tu coleta aquele item que tu quer, aquele colecionável, onde quando um valor de um endereço muda de um número para o outro, tu quer que a conquista ative só na mudança, entendeu? Tu não quer que ela ative, quando eu tiver 10 bananas. Pô, vai acontecer vários momentos do jogo que tu pode ter 10 bananas. Mas o momento do jogo que o endereço muda de 9 para 10 bananas é um único frame, Então tu reduz o universo de possibilidades só aquele momento, só o momento que tu coletou o item que tu queria, que tu deu o hit, o último hit no boss, que o endereço de vida dele mudou de 1 para 0. Então só naquele frame que ele tomou o último hit, só naquele frame que tu pegou o 20º item que tu queria. Então isso vai ajudar bastante. É uma boa técnica a ser usada por desenvolvedores, tá? Incluir os deltas no código de vocês vão evitar problemas que vocês nem sabiam que iam acontecer se vocês não usarem ele, entendeu? Então é algo a ter em mente. Então, para coletar 10 bananas, eu tenho que em algum momento ter 9. Então eu incluí ali no código que eu tenho que ter 10 bananas e que no frame anterior eu tinha que ter 9. Certo? Então isso vai ser bastante útil. Lembrem também, como eu expliquei, daquela funcionalidade do emulador de avançar o jogo frame por frame. Ó, vou fazer aqui. Ó, pausei, tô avançando frame por frame. Porque tu pode... mais pra frente vão haver situações que tu vai... Então, avançando frame por frame e analisando a memória. Tu quer saber, opa, em qual frame que esse endereço vai mudar de valor? Ou, principalmente, o principal que tu vai usar isso aqui, de avançar o jogo frame por frame, é quando tu tem dois endereços que mudam de valor. A olho nu, eles parecem que mudaram de valor juntos. Tá? Isso acontece muito. Mas se tu ir aqui e começar a avançar o jogo frame por frame, tu vai ver que na verdade o primeiro endereço mudou, e aí 3 frames depois, 4 frames depois, 5 frames depois, o segundo endereço mudou. Então a olho nu eles parecem que mudaram juntos, mas tu precisa usar a ferramenta do frame por frame para saber qual na verdade mudou primeiro. Tá? Então essa situação eu acho que é uma das mais importantes a se usar essa funcionalidade do frame por frame. Bom, espero que eu não tenha deixado as coisas meio complicadas demais. Eu acho que não. Se qualquer coisa vocês pausam o vídeo, voltam um pouco, pede para eu explicar nos comentários, eu escrevo, não tem problema nenhum, tá? Mas essa questão do delta é algo simples no conceito, né? É simples. É o valor do frame anterior. E o mem é o valor do frame atual. Então checar os dois é bom, porque daí tu checa só a mudança, né?
É isso, espero que não. Eu sei que eu fico meio repetitivo de vez em quando, mas é para tentar frisar bem. Então é isso, espero. Já vou terminar o vídeo. Espero que ele não fique muito grande. Mas tá aí, tá a explicação de frames e tá a explicação de delta. É isso, um abração para vocês, pessoal. Até a próxima. Agradeço a atenção. Dúvida nos comentários. Deixem o seu like. Tá bom, valeu. Abração aí. Falou!